E a paz do Senhor, estamos de volta para mais um estudo da lição bíblica da escola dominical. Seja muito bem-vindo, você, meu querido irmão, minha querida irmã, para mais este momento de aprendizado e crescimento no Senhor. Está pronto? Vamos voltar aí, ó. Hoje eu estou até de camisa branca propositalmente, hein? Para lembrar aí da nossa roupa, né? Vestimenta de batismo. Ei, coisa boa! E é sobre isso que nós vamos falar hoje, exatamente sobre a lição de número 7, o batismo, né? A primeira ordenança da igreja, lição de número 8, olha aí que coisa linda, perdão, de número 9, né? Lição de número 9, essa lição poderosa, o batismo, a primeira ordenança da igreja. Não é lição que vai revelar aos nossos corações algo muito especial, hein? E para aqueles que já são batizados, uma recordação poderosa e edificante. Textuário, olha aí nosso textuário, o que diz a palavra do Senhor. Vamos ver? Mateus, capítulo de número 28, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Coisa linda, hein? Nossa verdade prática, o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo. E por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. Uau, tremendo, hein? Nossa leitura bíblica diária, olha aí, ó. Eu sempre aconselho, não é? Eu sempre aconselho os queridos irmãos, principalmente professores, para não esquecerem, viu, da leitura diária, porque ela já vai abrir a mente do seu aluno para o aprendizado e o estudo na EBD. Ok? E aí a sua aula se torna mais proveitosa, né? Proveitosa, obviamente. Ok? Olha aí, só para você ter uma noção de que aprendizado nessa leitura diária. Segunda foi Atos 16:33, uma prática cristã, mostra que uma prática cristã e bíblica. Terça, Mateus 28:19. Não é? Que é o textuário, uma ordenança de Jesus Cristo. Quarta, Marcos 16:16, o batismo é para quem crê verdadeiramente em Cristo, não é? Não é para qualquer um, é para quem crê. Quinta, Atos 2:38, 2:38, batizando-os verdadeiramente convertidos, não é? Tá vendo aí? Então já traz uma explicação bem objetiva. Sexta, Colossenses 2:12, identificados com Cristo. Olha a nova identidade em Cristo Jesus. Sábado, Atos 2:41, testemunho público da fé. Que coisa linda, a palavra do Senhor, hein? Esse estudo está maravilhoso. E se você ainda não é inscrito neste canal, nos dê essa honra. Abaixo deste vídeo, nós temos um botão escrito inscrever-se. Clique nele, se inscreva em nosso canal, como também há outro botão ao lado com o formato de um sino. Você vai clicar nele, vai subir opções, você vai clicar onde está todas as notificações. Assim, o YouTube vai informar você de todas as ocasiões em que estivermos online, ou tiver uma nova aula, um novo vídeo, e você será o primeiro informado, ok? E não se esqueça, ó, de clicar no like, no joinha, no gostei, para que o YouTube possa distribuir para muitas outras pessoas, para crescerem na graça e no conhecimento de Deus. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Então vamos lá. Olha, a leitura bíblica em classe está extraordinária. É importantíssimo você participar com seus alunos, não é? E compartilhar com aqueles que estão se colocando na posição de candidatos ao santo batismo. Esse texto é muito forte, muito revelador. Paulo aqui estava inspirado
poderosamente pelo Espírito Santo para ajudar os irmãos que estavam em Roma e tantos outros como nós hoje. Amém? Olha aí, Romanos capítulo de número 6, versículos a partir do 1º ao 11, olha o que diz a palavra do Senhor. A partir do verso 1º diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De forma nenhuma, não é? Ou de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Isso é forte, hein? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ao verso 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, olha aí, na morte, para que como Cristo ressuscitou dentre os mortos, aleluia, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Meu Deus, isso aqui é forte. Compartilha com o candidato ao batismo aí, hein? Novo na fé, isso aqui é importante. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Verso 6, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, meu Deus, para que o corpo do pecado seja desfeito, perca o domínio, o poder, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Uau! Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Aleluia! Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. Sim, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Uau! Mas quanto a viver, vive para Deus. Aleluia! E o verso 11, assim também, vós considerai-vos como mortos para ou para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão, minha irmã? Que texto maravilhoso, hein? Que texto maravilhoso. Esse é o Deus que servimos. É a palavra que pregamos, vivemos e desfrutamos. Está preparado aí? Olha o que essa lição vai trazer para nós. Aproveita, marca aí seus amigos, marca sua família, marca todo mundo aí. Diz, olha, estou estudando aqui uma lição poderosa, você não pode perder. Clica aí, manda o link dessa videoaula para os seus amigos, seus irmãos, seus parentes, porque vai ser de muita valia para todos eles. Amém? Glória a Deus. Vamos dar uma olhadinha na lição, então, na nossa introdução? Vamos lá. Olha aí, na nossa introdução, a gente vê aí, não é, o pastor Zé Gonçalves, mais uma vez, inspiradíssimo pelo Espírito Santo, dizendo o seguinte, nesta lição, vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, Jesus Cristo e seus apóstolos, e posteriormente, pelos cristãos da igreja primitiva. É uma prática, portanto, de grande importância para a igreja de Cristo. Contudo, como toda doutrina cristã, olha só, a prática do batismo também tem sofrido desvios ao longo da história. Olha o que ele está dizendo, assim como toda doutrina cristã que enfrenta os seus embates, a doutrina do batismo em águas também está enfrentando os seus embates, hein? Isso aqui é forte, hein? Meu irmão, olha aí,
tanto no seu propósito quanto na sua forma, não é? Assim, é necessário que deixemos, né? Ou melhor, é necessário deixarmos a Bíblia falar. É isso aí, a fim de que o propósito correto para o qual foi instituído essa importante prática seja observada. Uau! Então nós já percebemos que o comentarista está nos chamando para um embasar, para uma apologética, para uma defesa da fé, não é? Tem muita gente distorcendo aí o verdadeiro sentido do batismo e a sua real importância para a Igreja de Cristo, como nos dias de hoje, e sempre foi. Então é importante você pegar papel e caneta na mão, porque já vem instrução. Olha aí, vamos para a nossa, né, o nosso top. Deixa eu sair da frente para não te atrapalhar. Olha aí, ó, nosso tópico 1 diz o seguinte. Olha aí, ó. Né, nosso tópico 1 está dizendo pressupostos bíblicos, doutrinários do batismo, não é? Pressupostos bíblico-doutrinários, né? Há um tracinho aí, comumente chamado de tracinho, né? Para dizer que é uma palavra intimamente ligada, bíblica e doutrinária, não é? Do batismo. Olha aí, pressupostos bíblico-doutrinários, né? Do batismo. Vamos lá, pressupostos bíblico-doutrinários do batismo. Subtópico 1 nos diz o seguinte, ó. O batismo visto como sacramento e origem de um erro. A tradição católica e alguns segmentos do protestantismo histórico veem a prática do batismo como um sacramento. A palavra sacramento, ela vem do latim, viu? Que é mais ou menos assim, sacramentum, não é? Significando um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Nesse sentido, Agostinho, que viveu entre os anos 354 e 430 depois de Cristo, não é? Já era ano decrescente, bispo de Hipona, muito conhecido, não é? Em nosso meio, bem conhecido em nosso meio, ele traz esse detalhe para nós. Vamos lá? Olha só, que é importante até a gente observar esse detalhe. Olha aí, ó. O texto diz o seguinte, ó, que introduziu esse desvio na igreja. Tá vendo aí? Então é importantíssimo você ter noção de um dos, né, algozes da doutrina original. Vamos lá, ó. Entendia ele, agora é ele colocando seu entendimento, a axiologia, que o batismo, como sacramento, é um rito que transmite graça espiritual, independentemente da fé de quem a pratica ou o pratica. Tá vendo aí? E ele vai dizendo mais, olha só, o comentarista, ele vai dizendo mais, ó. Esse entendimento teológico doutrinário define um sacramento como sendo um sinal visível de uma graça invisível. Dessa forma, na visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para salvação. É aqui que está o segredo, meu irmão, tá? Ó, é aqui que mora o segredo. Deixa eu... Opa, aqui, pronto. Não é? É aqui que mora o segredo. Você tem que observar esse detalhe aqui, ó. Tá vendo aí? Então, esse detalhe aqui, ó, que você tem que observar, tá bom? Por isso que não condiz com a doutrina bíblica que a Assembleia de Deus, né, que nossa igreja
entende por batismo, por sacramento. Então, quando o batismo se torna necessário para a salvação, aí complica a história. Como assim, pastor? Subtópico 2 explica isso. Vamos lá. Olha o subtópico 2 aí, ó. O batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo. Então, nós percebemos que toda essa construção, não é? Tanto de Agostinho quanto outros, defendendo esta sacramentação do batismo nas águas, não é? Deste ato que condicionaria o batizado ao céu, nós vemos que há um choque aí de interpretação bíblica e nós não comungamos com essa interpretação, ok? Deixe isso claro para os seus alunos, querido professor, que o batismo nas águas não é um batismo para o céu, para a salvação, viu? Porque o batismo não é sacramento, mas ordenança divina. Então, o batismo é uma obediência, é um cumprir da ordem de Cristo. Vocês vão entender daqui um pouco. Vamos lá, passo a passo, para ninguém engasgar e também não se complicar aí, tá bom? O assunto é bem simples, mas se correr muito a gente acaba, não é, se embolando. Então vem comigo. E o bom da nossa aula é que eu vou explicando com o texto da lição para facilitar as suas anotações e a sua aula ser mais proveitosa. E se você está em viagem, né, ou em alguma, esqueceu a revista, algo assim, então você tem aqui junto comigo no telão para poder você aprender e ser uma bênção em nome de Jesus. Vamos lá então? Olha aí o que diz. Vamos lá, subtópico 2. O batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo. Olha o que diz esse texto, olha só. O ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é, olha só, uma ordenança e não um sacramento. Abre aspas, ide por todo o mundo, disse Jesus, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fecha aspas. Mateus 28, 19. E aí a gente vai observando, olha só que coisa linda. Olha o que o comentarista colocou, ó. Não há, portanto, no batismo um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. Deu para entender? O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Jesus a quem já foi alcançado pela graça. Então essa pessoa entregou sua vida a Jesus, foi selado pelo Espírito Santo para a salvação, uma pessoa que já está salva, não é? Está pronta para o céu, mas precisa agora cumprir alguns princípios básicos do cristianismo, do que Jesus nos ensinou, as ordenanças. E a primeira delas é que aquele que cresce nele fosse batizado. Pois bem, e olha aí, depois vocês vão entender por quê. Olha só, tá vendo aí? Então, o ensino bíblico é que é uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançado pela graça e não a quem quer obter alguma graça através dele, ok? Então, simples isso. Batismo nas águas é obediência, é cumprimento da ordenança de Jesus. Ponto final. Só isso. E tem os detalhes espirituais que depois a gente vai chegar lá. Ó, subtópico 3. Estamos falando aqui teologicamente, né, dentro dessa questão da sacramentação, que o batismo é para a salvação, não é se batizar vai ser salvo. Não, é uma ordenança. Se crer em Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Mas o batismo é um cumprimento, não é? É uma entrada, é um sepultamento velho homem e o nascer novo em Cristo, uma nova vida em Cristo Jesus. Vamos lá. Então, subtópico 3. O batismo deve ser administrado aos adultos. Olha, isso aqui é tremendo, hein? Vamos lá? Subtópico 3 aí, ó. É isso, vamos ajeitar aqui. Pronto. Ó, subtópico 3 aí. Não é? O batismo deve ser administrado por adultos. O mesmo Agostinho, que entendia
o batismo como um sacramento, defendeu também para os bebês. Meu Deus! Olha só, para os bebês, por haverem nascidos com o pecado original, precisavam ser batizados para serem salvos. Olha aí esse detalhe. Neste caso, o batismo deveria, olha aí, ó, neste caso, o batismo deveria ser administrado, não é? Deixa eu sair da frente aqui. Deveria ser administrado, não é? Deixa eu sair aqui para você ler comigo. Pronto. É isso, quem sabe faz ao vivo. Não é isso? Olha aí, ó, pronto, não é? Neste caso, né, o batismo deveria ser administrado a eles, tá vendo aí? Para anular o pecado original, ou seja, para os bebês, ok? Para o original que veio através herdado pelos seus pais. Olha só que, né, atrocidade. Onde esse povo chegou? Meu Deus. Pois bem, evidentemente que esse entendimento do bispo de Hipona, não é, está contra o ensino de Cristo. Está claro isso aí, não é? Ele estava inventando, que afirmou que as crianças fazem parte do reino de Deus. Abre aspas, olha o que Jesus disse, né, o que está na palavra, sobre as palavras de Jesus, que está na Bíblia. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos. Não, meu Deus, olha aí, ó. Deixai os pequeninos. Não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Uau, glória a Deus, fecha aspas. Mateus 19:14. Logo, não há vestígios do Novo Testamento, né, de crianças sendo batizadas nas águas. Então, se não há referência no Novo Testamento para batismo, não é, nas águas de criança, por que vamos? Então é básico. Logo, não há vestígio no Novo Testamento de crianças sendo batizadas, pois nosso Senhor disse que o batismo deveria ser administrado a quem cresce. Mateus 16:16. Aquele que crer e for batizado será salvo. Olha aí, ó, não é? É uma criança que ainda não chegou à idade da razão, não tem maturidade para fazer suas escolhas. Claro que não, obviamente. Então ficou claro aí, não é? Então ficou claro isso? Ó, nossa sinopse aqui na revista dos né, professores, nós temos aí: o batismo em águas é uma ordenança que deve ser ministrada aos adultos, tá? Salvo exceções, não é? Que toda regra tem sua exceção. As crianças não, adolescentes, pré-adolescentes, que hoje o desenvolvimento, nós sabemos que a pré-adolescência, segundo a ciência, ela inicia a partir dos 10 anos, né? E a adolescência plena é aos 15, de 15 a 18. Então, de 15 a 18, nós vemos aí a adolescência plena, a pré-adolescente entre 10 a 15, não é? Para as meninas, e para os meninos 12, 13, os meninos demoram um pouquinho mais para, não é, desenvolver raciocínio lógico. Dos 18 aos 35, não é, adolescência final, ou, né, na realidade é dos 18 aos 25, adolescência final, e dos 25 aos 35 anos, juventude. Então, quem tem até 35 anos, se sinta feliz aí, meu irmão. Se sinta feliz, minha irmã. Você, né, é uma jovem de 25 a 35 anos, e de 18 a 25 você é pré-adolescente. É por isso que tem muitos trintões aí batendo cabeça, né? E dos 35, a partir dos 35 anos, você está aí bem-vindo à vida adulta, ok? Para alguns está demorando, não é? Que hoje a gente vê quarentões aí que ainda parecem adolescentes, a criança ainda está evidente dentro dele. Mas não é o assunto de hoje. Estamos falando sobre as exceções. Então, algumas igrejas poderão, né, utilizar deste pré-requisito, tá bom? Científico, biológico, psicológico, de
que alguns amadurecem mais cedo, têm consciência do seu pecado e da sua responsabilidade diante de Deus e da igreja. E aí, alguns pastores tomando base desse, não é? Porque se crer tem a ver com a consciência. Então, desde que os pais, não é? E também os pastores entrem num acordo de que o candidato, mesmo sendo jovem, mesmo sendo novo ou nova, não é, tem uma maturidade espiritual, tem um conhecimento da responsabilidade, então cabe a cada pastor decidir por suas ovelhas, ok? Então esse termo adultos é uma questão, né, generalizada, tipo panorâmica. Então, em regra, são adultos. Mas tem jovens que já têm uma cabeça de adulto, já são maduros, tá bom? Então tem essa exceção. Para que você não tenha choque aí na sua igreja, quando for lançar essa parte da lição, mas adulto, mas fulano batizou Beltrano e tinha 14 anos, 15 anos, 18 anos, 25, tá bom? Então você pode trabalhar nisso aí. Entendido? Até aí tudo bem? Vamos para o próximo tópico. Então, entendido isso, né, a exceção na regra, entendido que o crer tem a ver com a maturidade do candidato, nós vamos então para os símbolos, né, toda a simbologia e outros afins do batismo nas águas. A saber, veja comigo aí, nosso tópico 2 diz o símbolo, né, e o propósito do batismo. Então, nós vamos trabalhar isso hoje, né, agora, nesse tópico 2. Porque, ok, a pessoa tem maturidade, tem consciência do seu estado, não é, de pecado e que precisa sepultar o seu velho eu, cumprir a ordenança do Senhor, maravilha. Mas o que isso muda, o que isso representa? Por que, né, Jesus ordenou que fosse batizado, que fôssemos batizados? Então vamos trabalhar isso agora. Olha aí, ó, vamos lá. Então, primeiro subtópico aí, né, do tópico 2, diz o seguinte: símbolo do batismo, identificação com Cristo. Então, primeiro, o símbolo do batismo é a identificação com Cristo. Olha o que o comentarista diz aí, ó, não é? Ó, o batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo. Que lindo, né? Olha aí, ó, por meio de né, ou por meio da sua morte, sepultamento e ressurreição, porque, né, a pessoa está ali, tomou decisão e vai, né, sepulta ali e ressurge nas águas, que é uma simbologia da ressurreição, de uma nova vida, ok? Uma vida glorificada no Senhor. Essa verdade é afirmada pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam em Roma, Romanos 6, 3 a 5, que lemos lá na leitura introdutória, ok? Por isso que eu falei que é importante, hein? Dessa forma, o apóstolo mostra que o ato de emergir da água, olha aí, ó, né? Tá aqui, aí o fato de emergir da água, de, né, sair da água, onde havia sido submerso, retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo, né? Isso aí já está explicado, é simples, ok? Essa mesma verdade é afirmada na carta aos Colossenses, não é? Quando ele diz, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, glória a Deus, que o ressuscitou dos mortos. Isso está aí, não é? Em Colossenses 2:12. Isto simboliza, olha aí o que o comentarista está dizendo, não é? Isto simboliza que o cristão morreu, olha aí, ó, opa, errei aqui, perdão, não é? Ó, isto simboliza que o cristão morreu, tá vendo aí? A velha vida. Então aquela velha vida não existe mais. Então morreu para aquela velha vida e agora entrou na nova vida em Cristo. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Ei, meu irmão, eu abro um parênteses aqui para dizer para você. Você está vendo como tem muita gente enganada na igreja? Se é uma nova vida, por que a pessoa continua nas mesmas práticas? É algo a se pensar, não é? Se morremos para o mundo, para o pecado e ressuscitamos com Cristo para uma vida nova em Cristo, por que o passado ainda te atormenta? Porque o passado ainda te deixa inquieto?
o inquieta, por quê? Tem algo aí. Não é? Isso aí, ó, tô deixando uma deixa, anota isso aí, para você lançar para os seus alunos e trabalhar aí essa questão neles, que vai ser muito edificante e proveitosa, ok? Vamos subtópico 2, olha aí, ó, o propósito do batismo, testemunho público da fé cristã. Aleluia! Não é? Nós sabemos que dia de batismo reúne a família, todo mundo, é aquela festa, não é? Eu não sei aí na sua região, mas aqui a gente batiza no Rio, é uma benção, uma benção. Vamos lá. Olha aí, ó, no contexto da fé bíblica, o batismo é uma, né? É uma pública profissão de fé. Então não é confissão de fé, é profissão de fé, tá? Olha só. Isso significa que o crente, quando desce as águas batismais, meu Deus, olha só, meus irmãos, quando ele desce as águas batismais, veja só isso comigo, está testemunhando, tá vendo aí? Está testemunhando de forma pública perante o mundo, não é? Da sua nova vida em Cristo. Está claro aí em Atos, capítulo de número 2, versículo 41. E diz mais, olha aí, ó, o que a palavra diz. Tremendo, tremendo, tremendo essa lição. Olha só, quem se candidata ao batismo deve estar convicto, não é? E consciente da fé que abraçou. Aqui não há território neutro, Colossenses 2,6. Então, no batismo, meu irmão, meu filho, minha filha, não tem neutralidade. Ou é ou é. Deu para entender? Então, o batismo aqui é a verdade absoluta. É simples, reta e clara. Tá bom? Não tem neutralidade. Enfim, o batismo é para salvos e convertidos que estão dispostos a seguir Jesus, a abrir mão da sua vida, da sua história, não é? Aquela história mundana, natural, carnal, para viver uma nova história em Cristo. Como Abraão seguiu os passos por fé, também nós, através de Jesus Cristo do batismo, Atos 8:12 e capítulo 16, versículos 14 e 15. Subtópico 3, olha o subtópico 3 aí. Também tá tremendo, hein? Subtópico 3, vamos lá? Não há espaço para indecisão. Então, quando nós falamos de batismo na forma doutrinária e teológica, bíblica, claro, não há espaço para indecisão. Se você está indeciso, não batize. Porque o batismo é para quem está decidido, decidida. Deixe isso claro aí, tá? Você ouviu? Não? Então vou repetir. O batismo é para quem está decidido, decidida, ok? É uma nova vida, é tudo novo em nome de Jesus. Vamos lá? Pois bem, olha aí, olha só que coisa tremenda, hein? Subtópico 3. Somente cristãos, né, indecisos rejeitam ser batizados. Somente cristãos indecisos. E eu arrisco dizer, hein? Eu arrisco dizer que ainda tem indeciso que batiza só para agradar mamãe, papai, titio, vovó, pastor, ou para, né, namorar com alguém, por um namoro, noivado, casamento, mas no fundo ele ainda está indeciso. Concorda comigo? Coloca nos comentários aqui se você concorda, se você conhece alguém que batizou só por algum interesse e depois saiu da igreja, depois, né, teve que ser disciplinado, excluído até, meu Deus, porque batizou despreparado. Esse despreparado quer dizer indeciso, não tinha ainda convicção do que era, do que representava este ato poderoso do batismo nas águas, ok? Então isso aí é importante a gente observar, tá? Meu irmão, tem que observar. Ó, às vezes isso acontece por ignorância no sentido ato, né? O sentido ato. Outras vezes é por falta de convicção de fé. No primeiro caso, às vezes o crente entende que após ser batizado não pode mais cometer qualquer tipo de falha, embora a Bíblia mostre, olha só, não é? A Bíblia mostra que o crente deve evitar o pecado. 1 João 2:1. Contudo, o batismo não pode ser visto como uma vacina que imuniza o cristão contra o pecado. Este é
vencido. Esse é vencido quando se anda no Espírito. Uau! Aqui a gente responde uma pergunta. Pastor, mas eu batizei e eu não consigo, eu fiz alguma coisa errada. Não, meu irmão, você só continua na sua luta, na sua trajetória. Essa batalha espiritual se vence com armas espirituais. Você cumpriu uma ordenança, você sepultou seu velho eu, é uma nova vida em Cristo. As coisas velhas se passaram, isso que tudo se faz novo, mas seu velho homem, seu velho eu, o inferno, a carne, o mundo, vão continuar lutando contra você, contra a sua casa, sua família, mas não é assunto para hoje, é só para você ter uma noção, tá bom? Olha aí, ó. Por outro lado, há muitos que rejeitam o batismo. Sabe por quê? Ó, justamente por falta de conversão. Não é convertido. Estão conscientes das implicações que esse rito traz e não estão dispostos a cortar o cordão umbilical com o mundo. E Jesus deixou claro, né? Na sua palavra, através do apóstolo João, filhinhos, não ameis o mundo, viu? E nem o que há nele. A Bíblia diz isso, João deixou claro lá, o apóstolo, tá? Filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Meu irmão, isso é muito forte. Então, quando o cidadão não é convertido, ele está na igreja por algum afim, mas não é o céu, não é Jesus, ele tem essa dificuldade. E aí que mora o perigo, porque às vezes a pessoa pega, não é, se batiza e sofre. Sofre. Por quê? Porque ele percebe que o batismo vai muito além de apenas mergulhar em águas. O batismo é um novo tempo de vida. Está dando para você entender a seriedade do batismo? Está dando para você entender como batismo é uma coisa séria? Por isso é importante fazer um curso, um preparo, uma conscientização do que é o batismo. Porque o convertido, meu irmão, ele é apaixonado por Jesus. Oh, coisa boa! Ele está tão assim, sabe, apaixonado, amando a Deus, querendo o céu, que ele diz, eu não quero nunca mais, eu não quero mais aquela vida, agora eu quero viver em Cristo. Glória a Deus! Então, aprendemos aí, hein? Sinopse do nosso tópico 2. Olha aí, vamos compartilhar aí para você, né, ver essa riqueza aí, olha só, né? Nosso tópico, sinopse do tópico 2, ó. O batismo em águas simboliza uma identificação com Cristo. Sepultamos o velho homem, né, e ressuscitamos. Morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Ressuscitamos em Cristo Jesus, nova vida, não é? E testemunho público de fé, porque todos veem que você crê que Jesus Cristo é um único e verdadeiro Deus, Salvador da sua vida. Glória a Deus. Fórmula, pastor, qual é o método? Não esquecendo, hein, se você está por aqui e não é inscrito em nosso canal, por favor, nos dê esta honra, faça essa gentileza. Clica aqui abaixo, no botão escrito inscrever-se, tá bom? Ao lado, que tem o formato de um sininho, clica ali notificações, em todas as notificações, e não esqueça do like e do gostei, tá bom? Para nos ajudar a alcançar muitas outras vidas que precisam descer as águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, pastor Patrick, qual é a fórmula e o método do batismo? Vamos lá, vamos para a Bíblia, vem comigo, olha aí. O comentarista pastor José Gonçalves, ele colocou o seguinte, primeira fórmula, né, o primeiro subtópico aí, ele diz o seguinte, não é? Ele colocou aí, ó, fórmula trinitária do batismo, não é? Que forma trinitária, o que é isso? Vamos lá, a lição explica. Durante a grande comissão, tá vendo aí? Ó, durante a grande comissão, nós estamos vendo esse detalhe aí, ó. Jesus orientou seus discípulos, como, abre aspas, portanto, ide, fazei discípulos, olha aí, de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, né, do Filho e do Espírito Santo, fecha aspas, Mateus 28, 19. Essa é a fórmula trinitária do batismo cristão.
trinitária por quê? Porque fala de três, não é? Está falando aqui de quem, pastor? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus deixou claro que no ato do batismo não era para ministrar em nome dele somente. Em nome de Jesus eu te batismo, tal. Não, Jesus disse. Porque senão ele diria, batize todos em meu nome. Não, ele disse, em meu nome, expulsar demônio, curar enfermo, em meu nome, ele falou lá, tá? O que era para a gente fazer em nome dele. Agora, na hora do batismo, Jesus diz, não é? Ensinai, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, não é? E aí ele vai dizendo lá, vamos usar o texto que o comentarista usou, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque os três são um. É a Trindade. É muito fácil você entender isso quando você que é daquela época do vinil, lembra do disco vinil? Eita! Pois é, quando lançou, não é, o 3 em 1, que era disco vinil, fita cassete e rádio. Nossa, foi uma febre. Depois veio, não é, os microsystems, que era fita, não é, rádio e, peraí, disco, não é isso? Que era 3 em 1, é isso mesmo, é o 3 em 1, isso mesmo. Disco, rádio e a fita cassete. Foi uma febre, eu lembro, papai comprou um bonitão lá, eita coisa boa, era 3 em 1. Então o nome do aparelho era 3 em 1. Na época, eu lembro, o papai comprou, era Sonata o nome, Sonata, nem sei se existe ainda. Pois bem, e era 3 em 1, era o nome do aparelho. Né? Depois, na época do CD e tal, tinha um microsystem, que era aquele, né, década de 80, 90, o pessoal carregava microsystem, né? Mas era 3 em 1, 3 em 1. Por quê? Era disco, fita e rádio, mas era um aparelho só. Então, 3 em 1 era o nome do aparelho, porque 3 funções distintas em um só aparelho, em uma só função, transmitir som. Então, todos eles, tanto o disco, seja vinil ou CD, fita, não é? Cassete, não é? Olha só. E o rádio, a sintonia ali, a sintonização do rádio, todos os três. Cada um tinha uma forma diferente de trabalhar. Um através do disco, outro através da fita e outro através do rádio, da sintonia do rádio. Era diferente. O disco era diferente da fita, que era diferente do rádio, ok? O disco, quando arranhava, misericórdia, ficava lembra? Vou ficar voltando. A fita, quando embolava, acabou. Agarrou a fita ali, acabou, deixava o cabeçote sujo. Já era. Essa garotada de hoje não conheceu isso, né? E o rádio não, ali mexia quando quebrava o botão ou quebrava a antena, pronto. Então, quando o 3 em 1 funcionava, cada um tinha uma função distinta, mas tinham, né, ou melhor, uma forma diferente, né, funções diferentes, mas com o mesmo propósito, transmitir som. Deu para entender? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm papéis diferentes, mas com o mesmo propósito, transmitir a verdade celestial, transmitir o reino, trazer para nós esta oportunidade do céu. Coisa linda! Passe esse exemplo para os seus alunos, pois eles entenderão, tá bom, essa verdade. E tem o ovo também, hein? Essa aí eu deixo para você pesquisar. O ovo também é um grande exemplo da triunidade, para as pessoas entenderem o que são 3 em 1. Pega essa do ovo, faz aí, coloca nos comentários se você entendeu por que o ovo também representa, não é, a simbologia aí da Trindade, não é? Eita! Vamos lá, voltando para a lição, meus queridos. Olha aí, vamos voltar para a lição? Voltando para a lição, vamos lá, ações, forma trinitária, tá aqui. Estamos aqui, isso porque esse texto, não é, cita a da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, 3 pessoas distintas com uma só essência, viu aí? Que é o som. Olha aí, com propósito, tá vendo aí? Que coisa linda! Manifestar
Criador na criação. Que maravilha, o seu plano redentor para a humanidade. Que coisa linda! No rito do batismo, portanto, a orientação de Jesus precisa ser seguida pela invocação, do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque quando eles nos constituíram, isso aqui é forte, hein? Anota aí. Quando Deus criou o ser humano, ele criou como? Trinitariamente. Foram os três juntos, façamos o homem. Conforme nossa imagem e semelhança. Aí agora esse homem se perdeu, agora ele volta novamente, nova criatura. Aí é em nome de quem? Daquele que o fez. Uau, que tremendo! Do Criador, os mesmos que criaram a peça original, foi danificada pelo pecado, mas agora restituída pelos seus construtores originais, pela fábrica, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Aleluia! Que tremendo, meus irmãos. Muito forte essa lição. Olha aí, ó. Subtópico 2. Fórmula herética do batismo. Meu Deus, nem todos os grupos dentro da tradição cristã seguem a forma trinitária, tá vendo aí? Então nem todos batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como assim, pastor? Há grupos que seguem um tipo de doutrina modalista, tá? Modalista. Mostra para os seus alunos aí o que é isso. Um exemplo é o unicismo, tá? Olha só, unicismo. Esse grupo batiza seus membros, somente em nome de Jesus. Somente em nome de Jesus. Eles não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É somente no nome de Jesus. E tem grupo famoso aí, hein, que a gente canta os louvores deles e tudo. Olha só, o suporte bíblico deles é buscado em alguns textos do livro de Atos, onde supostamente se negaria a prática trinitariana. Atos 2:38, 19:5, convém dizer que esses textos não negam a forma trinitária, tá? Não negam a forma trinitária. Então a gente vê o quê? Na verdade, e nem negam a trindade. Na verdade, olha aí, ó, o que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus, tá? Isso é naquilo que ele fez e ensinou, porque eles estavam ali, é questão de inteligência, eles estavam ali em nome de Jesus, eram os discípulos de Jesus, então a mesma autoridade que Jesus exerceu lá, eles estavam agora debaixo dessa autoridade, tá dando para entender? Por isso era na autoridade de Jesus, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, simples assim. Olha só, subtópico 3 para a gente caminhar para o final, não é? Vamos lá. Subtópico 3, ó, Vamos lá. Subtópico 3, imersão, o método bíblico de batismo, Porque tem alguns aí que é por aspersão. Por que a Assembleia de Deus usa imersão, Convém dizer que não há vestígios da prática do batismo por aspersão no Novo Testamento, como algumas religiões fazem aí. Tá vendo aí? Ó, e esse tipo de batismo se caracteriza por aspersão de água sobre o candidato. Derrama na cabeça ali, e tá ok. Ou sobre o corpo, dependendo da religião e da prática, não é? Entretanto, o contexto do Novo Testamento mostra claramente que o batismo nos dias bíblicos era por imersão, tá? Era mergulhar nas águas mesmo. Tá bom? A palavra grega baptizo, baptizo, possui o sentido de mergulhar, submergir, não é? Olha aí, ó, tanto na Bíblia como fora dela, tá? É o mesmo sentido. Vários textos bíblicos mostram a prática bíblica do batismo por imersão. Vários textos bíblicos. Separa alguns aí, querido professor, e mostre para os seus alunos, tá bom? Para tirarem as suas dúvidas, não é? O povo saía para ser batizado por João Batista no deserto, meu irmão, não é? Dentro do Rio Jordão. Marcos está claro isso aí, no capítulo 1, verso 5, ok? Então a gente percebe que está claro isso neste texto e nós não temos dúvida disso, tá? Não pode se ter dúvida disso. Por quê, pastor?
Porque quando você tem dúvida disso, você começa, você começa a se perder no assunto, e quando alguém te pergunta por que a sua igreja batiza, né, por imersão e não aspersão, aí você fica meio que perdido, e não pode, tá? Não pode, você tem que ter convicção da doutrina do batismo na sua igreja, ok? Olha aí, ó, da mesma forma, né, quando foi batizado Jesus, olha aí, ó, saiu da água, então ele foi submerso, tá? Marcos 1:10. João batizava onde havia muita água, então se tinha muita água é porque era submerso, senão ele pegava um córregozinho, uma fontezinha ali, pronto, ou enchia um cântaro, né, uma vasilhazinha de água e pronto, resolvia o problema. João 3, né, 23, está claro isso. Sinopse do 3, a fórmula trinitária, né? Olha aí, ó, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, do batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto. Em nome de Jesus, nós expulsamos demônios. Em nome de Jesus, não é? Em nome de Jesus, nossa conclusão, que lição gostosa, né, irmãos? Deu até saudade do batismo, hein? Coisa boa. Pois bem, olha aí, ó, nossa lição, vamos para a conclusão? Nossa conclusão está poderosa. Olha o que o comentarista diz. Procuramos abordar as questões mais relevantes, porque tem outras, né? Mais relevantes, não é? Concernentes ao batismo em águas, não é? Mostramos, olha aí, ó, que embora não tenha a atribuição de salvação, não é? Não seja para a salvação, aquela atribuição de se batizou está salvo, se não batizou não está salvo. Olha aí, ó, não é? A quem, né, dele participa, o batismo é sim uma prática que deve ser levada a sério, tá? Por todo crente que quer seguir as palavras de Jesus. Então, olha que coisa linda, por meio do batismo nos identificamos com Cristo Jesus e tornamos pública a nossa profissão de fé e passamos a fazer parte do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Por isso que a Santa Ceia, que é o nosso próximo assunto, vai ser muito forte, meu irmão. Viu? Uma coisa encaixa com a outra. Uau, completa a outra. Que Deus muito te abençoe, te dê uma aula poderosa. E quem sabe, se tiver algum novo convertido, que Deus te abençoe. Quem sabe até nessa aula, né? Você que é novo, está procurando se decidir, que Deus te dê a graça, a convicção necessária para você tomar essa bela e triunfal atitude de descer as águas, sepultar o seu velho eu e ressurgir uma nova vida em Cristo Jesus, pois as coisas velhas se passaram e eis que tudo já se fez novo em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família. Tenha uma aula poderosa, um tempo de estudo e meditação, e não se esqueça, clica aí para se inscrever, compartilha com seus amigos, com todos os contatos, e não esquecendo de clicar no joinha, no like, no gostei, e vamos juntos para a próxima lição com a bênção do Senhor. Fiquemos todos na paz.